Lucas capítulo 6, versículo 37, diz assim o texto sagrado: Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. O texto sagrado traz para nós, distintivamente aqui, nesse contexto, uma ação inteira de um desdobrar de uma vida perfeita e íntegra de comunhão com Deus. Esse desdobramento traz para nós o conceito nosso de não julgar para não ser julgado. Aqui, ele não está dizendo que o julgamento não é para ser feito, não. Ele diz que nós não temos o poder do julgamento individual. A igreja julga, a igreja disciplina, a igreja condena e a igreja bota para a rua se for necessário. Mas individualmente, nós não temos essa capacidade. É o texto sagrado que está dizendo isso. E quando se refere individualmente, ele diz que não faça isso. Não torne vós donos da verdade. A igreja viu isso e ela entende isso com muita clareza quando nós olhamos o contexto de Atos 15, quando dá uma dificuldade dentro da igreja. Uns querem circuncidar, vem Paulo e Silas, Timóteo, dizendo que não era mais, e aí dá aquele ridibum todo lá no meio da igreja, aquela confusão, aquela maluquice. Então junta-se a igreja para julgar aquela causa e tomar uma decisão como um corpo de Deus a respeito do que seria feito a partir daquele momento. Por isso existe o princípio de disciplina da igreja, e isso está lá em Mateus 18. Se teu irmão tem alguma coisa contra você, o que é você fazer? Contar para todo mundo. O que é para fazer? Vai até ele, você e ele só. Esse é o princípio. Ele te ouviu? Amém. Não te ouviu? Leva 2 ou mais testemunhas e volta no cabeça seca e fala para ele. Se ele não ouvir, de quem é o problema? Não é mais teu. Presta atenção, não é mais teu. É teu o problema agora? Não é mais teu. Isso é o lado bom do evangelho. Nós vamos até um limite. De um limite para frente não é mais nós, é Deus que nos leva. Então é para pegar esta pessoa e levar ele diante de quem? Da igreja. E então a igreja agora, conscientemente, movida pelo perdão, pela ação de Deus, define. E se ele não ouvir a igreja, trate ele como um publicano, como um gentil, como um pecador. Ele não faz parte deste grupo. Mas quem que excluiu ele, tirou ele? Quem que disse que ele não era merecedor de estar aqui no meio? Foi o primeiro? Foi os algozes dos, como é que é? A gente fala das testemunhas? Não. E outra coisa, o texto sagrado é tão santo, eu digo, ele é tão perfeito, que ele, na primeira, é uma discussão unilateral, né? Eu falo e o outro tem que me escutar, ou ele tem que dizer se eu estou certo ou se estou errado. A segunda opção, eu levo testemunha, mas a Bíblia é esperta, às vezes eu vou pegar quem para ir comigo? Os meus amigos. Eu gosto do João, gosto do Francisco, mas tenho algo contra o Bento. Então, junto os dois aqui, vamos lá falar que ele está errado. Então a Bíblia diz que pode ser que isso redunde em transformação, mas pode ser que o outro esteja sendo prejudicado. E ele não aceitou a primeira, não por negligência, mas por imposição. E a segunda veio da mesma forma, e ele também não aceita. Aí leva para quem? Para a igreja. E aí a igreja tem o derramar do perdão de Deus. Mas isso é muito difícil às vezes nós entendermos. Que o perdão verdadeiro, o perdão bíblico, ele não é uma ação apenas de convivência. É uma ação de interação. É uma ação de comunhão e interação de corpo. Se não chegar a esse nível de interação de corpo de igreja, não houve perdão.
Embora possa até o irmão ter chegado para o outro e disse, tu me perdoa? E o outro diz, eu te perdoo. Mas se este mover não chegar na interação do corpo, não houve perdão. Porque o perdão não é apenas uma ação intrínseca e pessoal, mas ela começa com uma ação renovadora, transformadora, pelo nosso encontro com Jesus, quando nos deparamos como pecadores, e ali Ele nos perdoa, e a partir do momento que somos gerados uma nova criatura, agora precisamos enaltecer essa característica da igreja, que é a igreja que perdoa. E como é que se caracteriza isso? Pela comunhão, pela convivência. Pastor, o senhor está dizendo então, que se eu perdoo uma pessoa, mas não convivo com ela, isso está trazendo um grande transtorno para ela e para você. O perdão requer envolvimento. Envolvimento. E esse requer por quê? Como o Yuri falou, nós acabamos de cantar no Jesus Pastor Amado. Acabamos de ver. Contendas e malícias que longe de nós, porque isso são características da onde? Do espírito ou da carne? Contendas e malícias, nós sabemos, temos discernimento bom, isso é da carne, pastor. Mas ele diz que isso é para ir longe de nós. Agora, no final, no último estrofe do hino, ele diz, Jesus, pastor amado, ensina-nos a amar. E como em ti, ele está colocando, também no amor e perdão é uma coisa só, mas é múltiplo. E olha que eu não sentei com o Yuri e não pedi para ele cantar nenhum hino, mas o Espírito sabe da nossa necessidade. Eu sei, amado, que você pode estar meio assustado. O pastor, quando tira férias, vem meio filosófico, né? Fica um mês viajando, lendo, sonhando, aí chega aqui e você tem que engolir. Você diz, onde é que ele quer chegar nesse negócio aí? O que ele quer dizer? Vamos trazer para uma parte mais prática. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo de 1 a 10. Vamos trazer essa prática. Gálatas 6, de 1 a 10, diz assim o texto sagrado: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, o vós é a igreja, e uma igreja pode agir de forma espiritual. Corrigi-o com um espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Gente, quando o cara corrige, ele se envolve, a ponto do próprio texto sagrado está dizendo que se vai corrigir, você vai se envolver com o contaminado, mas cuidado para você não cometer a mesma coisa, ou não tomar posição a respeito dele, que a nossa tradução não traz isso, mas o verbo no original está dizendo, você vai se envolver com o que está lá, mas cuidado para que você não fique mal, para que você não tome as dores dele. Corrigir é você disciplinar, não é você defender. É o pai que chega em casa, vê o filho desobediente, bota de castigo, a mãe chega logo depois e tira ele do castigo. Como é que vai entender a cabeça dessa criança? Ou o contrário? Fica confuso, diz, que esculhambação é essa casa? Só sei que eu me dei bem. Não houve disciplina, não houve correção, e houve o quê? Confusão. Isso é sinal de imaturidade. Aí a mãe fala uma coisa, o pai fala outra, o filho fala outra, e a casa é uma benção. Porque ninguém se entende. Então, cuidado, há um envolvimento, mas neste envolvimento, cuide para que você não tome o partido de. E isso na igreja é a coisa mais comum. A igreja chama alguém para ser disciplinado, pau come naquele, aí tem mais um grupinho de 5, 6 que fica defendendo o safado. Ou a safada, ou o bandido. Porque a igreja não podia fazer assim, porque se contaminou. Ele está tão contaminado quanto. E é isso que a Bíblia está dizendo. Peraí, por que foi feito isso? Puxa,
Rapaz, estou aqui contigo, meu filho, mas para tu sair dessa situação, vamos caminhar junto. Agora não, para estar abraçado com o errado e dizendo, não sei, não, a igreja diz que tem que perdoar, que tem que amar, mas na hora mesmo não faz nada disso. Estou aqui contigo, sou teu parceiro, que nada, é outro safado igual ele. Falta de maturidade. Isso tem muito aonde, irmãos? Na igreja, que os sem vergonha se juntam. Não é lá fora, é aqui que se juntam os sem vergonha. Versículo 2: levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Novamente, Paulo está exteriorizando que esta ação é de envolvimento. 3: porque se alguém julga ser alguma coisa, pessoal, individualmente, não sendo nada, é a realidade, a si mesmo se engana. Então ninguém é maior que ninguém. O julgamento pastoral, o julgamento da igreja, ele é coletivo, não individual. É o que o texto está dizendo. 4: mas prove cada um o seu esforço, o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Prove cada um que você levou a carga do teu irmão. É isso que ele está dizendo. Prove cada um que você está junto com ele nesse momento difícil. E não que você está feliz da vida, dando tapinha nas costas, mas não fazendo o que deve fazer. Versículo 5: porque cada um levará o seu próprio fardo. 6: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas àquele que o instrui. Aqui, na verdade, ele está dizendo que é para ser participante financeiramente daquele que instrui ele. Versículo 7: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá o quê? Deteriorização. O texto diz aqui corrupção, lógico, mas você vai ser apodrecido. Se você continuar semeando na carne, vai apodrecer. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos, se não continuarmos o caminho. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé.